Olá, hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre os padrões de mobilidade e estabilidade articulares, tá bom? Então, para começar essa aula de hoje, eu vou compartilhar minha tela para que vocês possam entender um pouquinho melhor como são esses padrões e que articulação tem um padrão predominante. Então, nesse slide aqui, vocês podem ver que cada articulação está com um círculo ou amarelo ou vermelho. Cada articulação que tiver com um círculo amarelo é uma articulação que tem predominância de estabilidade. E cada articulação que tiver com um círculo vermelho tem uma predominância de mobilidade. Então, pessoal, já para ter uma ideia inicial, quando eu falo predominância de estabilidade, desse padrão, né, de mobilidade e estabilidade que foi desenhado pelo Gray Cook, um treinador e fisioterapeuta norte-americano, o que ele quer dizer com isso? Que as articulações elas têm uma predominância e a gente deve dar ênfase para treinar essa predominância. Então, por exemplo, o pé. O pé é a primeira articulação ali, o metatarso, a primeira articulação que está em contato com o solo. Então, é uma articulação que tem predominância de estabilidade. A gente precisa treinar esse pé para que esses músculos intrínsecos do pé tenham uma capacidade de estabilizar o pé. Isso não quer dizer que não é importante também ter mobilidade nesse pé. Que não é importante ter um pé flexível, poder fazer uma liberação miofascial na fáscia plantar. Só que a predominância da articulação é de estabilidade. Vocês veem ali logo acima do pé, o círculo vermelho no tornozelo. Então, o tornozelo, ele precisa de uma predominância de mobilidade. Eu preciso ter liberdade ali na flexão plantar e dorsal. Mas isso não quer dizer que o tornozelo também não precise de uma certa estabilidade, mas a predominância dele é de mobilidade, tá bom? Então vamos entender esses padrões. O pé que está em contato com o chão, predominância de estabilidade. Logo acima o tornozelo, predominância de mobilidade. Logo acima do tornozelo, o joelho, predominância de estabilidade. Acima do joelho, quadril, mobilidade. E se vocês forem vendo esses círculos, ele vai sendo sempre alternado. Percebam essa alternância do círculo amarelo para o vermelho. É sempre um padrão de mobilidade e um de estabilidade. Um padrão de mobilidade e de estabilidade. Então, se vocês quiserem, até dar um print aqui nessa tela para que vocês possam ter isso salvo, para que vocês não esqueçam esses padrões. E eu até montei mais um slide aqui para vocês, para que vocês guardem esse conceito do Gray Cook, né? Que foi quem designou esse padrão, né? Quem fala mais a respeito disso e explica com propriedade esse padrão. Então, ele aqui, nessa conclusão dele, né, que o corpo funciona em um padrão de articulações estáveis, alternado com articulações móveis. Se esse padrão se quebra, o que vai acontecer? Vai haver um comprometimento da técnica de execução e vai haver uma compensação. Sempre vai haver uma compensação. Muitas vezes o corpo tenta encontrar função dentro da disfunção. Tá bem? Então, eu acho que esses dois slides iniciais falam bastante coisa. Se precisar, eu volto para cá. Vamos começar falando um pouquinho do pé. A importância desse pé estar estável, né? Desses músculos intrínsecos do pé estarem bem trabalhados para conseguir uma boa estabilidade. Muitas vezes, quando a gente faz esses treinos de propriocepção com os nossos alunos, treinos funcionais, para que a gente possa desenvolver o equilíbrio no aluno e treinar a estabilidade, é muito comum, muitas vezes, o aluno ficar, por exemplo, se você sugere um exercício, num apoio unipodal, para ele equilibrar só em um dos pés. O que acontece? Muitas vezes o pé não trabalha, ele deixa o pé fixo no chão e ele acaba usando o corpo, balançando o corpo para lá e para cá para achar o equilíbrio. Então, a ideia é que a gente possa manter o tronco mais estável
para que a gente possa realmente treinar o pé. E aí é o movimento ali do metatarso, fazendo ali inversão, eversão, distribuindo toda a carga, todo o peso do corpo por esse pé, que vai fazer com que esse pé seja treinado no que ele precisa ser treinado, que é esse padrão de estabilidade. Entendem? Logo acima do pé a gente tem o tornozelo. O tornozelo precisa ter essa amplitude de movimento. Por isso que a gente fala tanto da importância da liberação miofacial, que passa por essa cadeia posterior ali, pelo tendão calcâneo, solear, musculatura da panturrilha. E, em seguida, entrar com os alongamentos, né, para deixar esse gastrocnêmio mais flexível, solear mais flexível, algumas técnicas de mobilização articular do tornozelo para que ele tenha amplitude. Porque se o tornozelo não tem amplitude suficiente, ele vai comprometer a estabilidade, seja do pé, seja do joelho. Porque o movimento que precisaria acontecer no tornozelo não está acontecendo. E aí o aluno, né, a pessoa vai fazer determinado movimento, e se o movimento não acontece onde precisaria acontecer, vai compensar em outra articulação. Tá bem? Quando a gente fala do joelho, o joelho tem um padrão predominante de estabilidade. É muito importante a gente ter a estabilidade ali patelofemoral, os vetores de estabilidade da patela, que são vasto lateral e vasto medial, para que essa patela esteja bem estabilizada numa articulação que sustenta muita carga e que faz praticamente só flexão e extensão, né? Tem um pouquinho de rotação interna e externa da tíbia, mas só com o joelho flexionado. Então, é importante cuidar e treinar essa estabilidade desses vetores de força. E acima do joelho temos o quadril, que ali é uma articulação chave, porque o quadril é uma importante articulação de mobilidade. O quadril precisa ter mobilidade. E aí mora um ponto crucial, porque muitas vezes a gente encontra muitos alunos, principalmente alunos homens, que têm menos flexibilidade que as mulheres, no geral, né? Com o quadril com muito pouca mobilidade, musculatura que atravessa o quadril muito encurtada. Então a gente precisa olhar isso, olhar quais são os movimentos do quadril, que é multiarticular, né? Faz todos os movimentos. O quadril faz o quê? Faz flexão, faz extensão, faz rotação interna, faz rotação externa, faz abdução, faz adução, faz circundução. Né? Ele tem todos os movimentos. Eu preciso analisar esses movimentos e identificar aonde o meu aluno está comprometido na mobilidade. Esse comprometimento da mobilidade do quadril vai criar o movimento que não acontece no quadril, vai acontecer aonde? Normalmente, as duas articulações que pagam o pato, que a gente fala, que são as vítimas, são as articulações mais próximas. Quais são as articulações mais próximas do quadril? Abaixo do quadril, o joelho, e acima do quadril, a lombar. Então, é muito comum, né, nós encontrarmos alunos, pessoas com dor lombar, com dor no joelho. Essas pessoas vão ao médico. Normalmente o médico pede uma ressonância magnética do joelho, uma ressonância magnética da lombar. E muitas vezes, apesar da região estar ali com uma sobrecarga, muitas vezes pode até ter uma inflamação, pode até ter uma tendinite ou outra lesão que possa estar ali naquele momento, mas a causa principal dessa lombar estar sobrecarregada e desse joelho estar sobrecarregado, muitas vezes não é o próprio joelho. A causa pode estar no quadril, que não está fazendo a movimentação que precisa ser feita, e essa movimentação que não está acontecendo no quadril vai acontecer no joelho, e vai sobrecarregá-lo, e vai acontecer na lombar, em movimentos que não deveria acontecer. Porque tanto a lombar
quanto o joelho são articulações de predominância de estabilidade. Tá bem? Então saímos do quadril, já tem aí um ponto muito importante a prestar atenção, em podermos conferir e analisar a mobilidade do quadril. Acima do quadril temos a lombar, que é um padrão de estabilidade. É muito importante que essa lombar esteja estável. Como já dissemos no início do vídeo, não quer dizer que ela não precisa de mobilidade, que a gente não precisa trabalhar movimentos de flexão e extensão da lombar, trabalhar a mobilidade dessa coluna, inclusive para hidratar esses discos da lombar, mas é uma articulação que pede predominantemente estabilidade. E a gente treina essa estabilidade, principalmente através do transverso abdominal, que é o músculo mais profundo e maior responsável pela estabilidade da lombar. Acima da lombar temos a coluna torácica, que também é uma articulação com predominância de mobilidade. Então a gente precisa treinar essa torácica na capacidade principalmente de extensão, que os alunos tendem a perder, e essa coluna vai perdendo a capacidade de extensão e consequentemente, a capacidade de rotação. Porque esses dois movimentos andam juntos. Quando eu perco a extensão, eu perco também a capacidade de rotação da coluna torácica. Então, restaurar esses padrões de extensão e rotação da coluna torácica. E acima da torácica, a cervical, que é uma outra região com predominância de estabilidade. Então, nós temos os flexores profundos da cervical, o músculo ióideo. A gente consegue acionamento desses músculos, tem algumas técnicas de pressionar a língua no céu da boca, para que essa cervical esteja estabilizada, ela esteja firme, que a gente fala. Isso não quer dizer que ela não precisa também de mobilidade, a gente precisa também estar hidratando esses discos, ter a mobilidade adequada, mas o principal é ter essa articulação estável, né, com esses músculos bem treinados. Temos ali, entre a coluna torácica e a glenohumeral, nós temos a articulação escápulo-torácica. Lembram aquela falsa articulação, que é a escápula deslizando pelas costelas? Essa é uma articulação com predominância de estabilidade. A escápula, a gente treina para que ela fique estável, para que ela possa manter essa conexão com o gradil costal. Tá bem? E aí, quando formos falar mais sobre cintura escapular, sobre ombro, a gente entra mais profundamente nessa articulação muito importante, que está ali casada com a glenohumeral, né? Então, quando a gente fala em ombro, normalmente a gente pensa só na glenohumeral, mas a gente tem que pensar no complexo do ombro, como as 4 articulações que tem por lá. Vocês lembram delas? Nós vamos falar mais quando dermos uma aula sobre ombro. Mas já vou deixar aqui para que vocês relembrem, para que possam chegar na aula de ombro mais afiados. É a glenohumeral, que é o encaixe do húmero na escápula, que é a principal articulação do ombro, né? A glenohumeral, que tem um padrão de mobilidade. Só que aí eu tenho a escápulo-torácica, que é a escápula articulando com as costelas. Eu tenho a escápula conectada com a clavícula, que é a acromioclavicular, outra articulação. E tenho a clavícula conectada ao externo, que é a esternoclavicular. Essas 4 articulações precisam trabalhar em harmonia, para que ocorra os incríveis movimentos que a gente tem na articulação do ombro, né? Que é realmente incrível a capacidade do ombro de flexão, de extensão, rotação interna, externa, abdução, adução, adução, abdução horizontal. Então, é realmente surpreendente, uma articulação fascinante, esse complexo da cintura escapular. Então, falamos que o ombro precisa de mobilidade, assim como o quadril, né? Lembrando que esses encaixes, né, tanto do ombro quanto do quadril, são parecidos. No quadril, ali no acetábulo, ele é mais fechadinho, né? Mas já aqui na glenohumeral, a cavidade glenoide não é tão fechadinha, só 1/3 da cabeça humeral
fica em contato com a glenoide. Aqui não está sendo proporcional, mas a glenoide seria bem menorzinha, assim, só 1/3 da cavidade glenoide fica em contato com a cabeça humeral. A gente tem depois o lábio, né, glenohumeral, que aumenta um pouquinho essa aderência, mas é uma articulação que pede mobilidade. Então, eu preciso acessar essas musculaturas que estão atravessando a glenohumeral. Peitoral maior, grande dorsal, porque se eles estiverem encurtados, eles vão limitar o movimento da glenohumeral. E se limitar o movimento da glenohumeral, vai ter alguma compensação, né? Eu escrevi até um post sobre o grande dorsal, falando que é muito comum, né, principalmente os técnicos e treinadores, que precisam apurar aquele movimento com o atleta, então ele precisa que o nadador alongue a braçada para ganhar mais rendimento, né? Precisa que o jogador de tênis, por exemplo, na hora do saque, consiga fazer esse saque lá em cima. Então o treinador está sempre gritando para o atleta: alonga esse braço, estica esse braço, para que ele faça a execução mais apurada possível, né? Porque o treinador está buscando ali a performance. Só que, se a limitação desse que o técnico fala estica o braço for uma limitação física, um encurtamento de grande dorsal, o atleta não vai conseguir. O técnico pode gritar o quanto quiser. A correção do movimento tem que vir através de estratégias de análise do encurtamento e entrar com toda uma metodologia e uma periodização de treino para distensionar essa musculatura, ganhar flexibilidade na musculatura e integrar o movimento funcional. São as fases de restauração dos padrões, né? Você primeiro identifica, entra com o corretivo, depois integra ao padrão funcional. Então, mas quando falarmos sobre cintura escapular, que é um tema muito interessante, a gente aprofunda nesse assunto. Lembrando, então, que abaixo aqui do ombro temos o cotovelo, que assim como o joelho é uma articulação de estabilidade, preciso desse equilíbrio de forças agonista e antagonistas, né? Bíceps e tríceps. E abaixo do cotovelo o punho, que assim como o tornozelo é uma articulação que precisa de mobilidade. Então, estar com os flexores e extensores do punho flexíveis para permitir movimento e a palma das mãos, uma articulação de estabilidade, né? Então, treinos onde a gente possa usar o apoio das mãos, as mãos também fazem esse controle fino da estabilidade do movimento, né? Dá para ver em algumas atividades esportivas, ginástica olímpica, pessoal das argolas, o quanto é importante essa estabilidade nas mãos. Tá bom? Então, essa foi uma aula mais global, assim, mais geral, para que vocês pudessem entender as particularidades dessas articulações, entender esse padrão alternado e como é importante estar com esses padrões bem trabalhados e bem treinados para formar o alicerce do movimento, né? É isso que vai dar qualidade de movimento para o meu aluno, para o meu atleta. E hoje a gente tem que pensar dessa forma. Não só para a função, para a prevenção às lesões, que é muito importante. Se você trabalha isso no seu aluno, ele vai ter muito menos lesão, ele vai ter um padrão funcional de movimento muito melhor. Mas hoje a gente olha também para o lado esportivo, para o lado da performance esportiva, né? Você vê principalmente os times europeus, Bayern de Munique, a base do treinamento dos jogadores e atletas são os exercícios de restauração, de estabilidade e mobilidade, para poder entrar com um trabalho de força muito mais eficiente, um trabalho de explosão muito mais eficiente, né? Porque tudo isso influencia. Imagina, se eu não tenho uma mobilidade no quadril, se eu tenho um encurtamento de psoas, por exemplo, como é que eu vou alongar a passada para poder fazer uma corrida mais eficaz? Se eu tenho uma limitação do tornozelo, o contato da planta do pé no chão também vai ser menor, porque o tornozelo não está permitindo essa dorsiflexão. Então, quando eu olho para a capacidade do corpo de estar com a mobilidade onde precisa estar e ter estabilidade onde precisa ter,
a função dele vai ser melhor e a performance desse aluno vai ser melhor também. Tá bom? Espero ter esclarecido esses aspectos aqui para vocês. E se ficou alguma dúvida, me deixem saber. Podem colocar aqui nos comentários ou me enviar as perguntas, tá bom? Que assim nós vamos esclarecendo e dando andamento aqui aos nossos estudos. Tá bem? Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima aula.